Nos anos 90, foram os filmes voltados para o público infantil que mantiveram o cinema brasileiro de pé. Mas desde a retomada, esse gênero não recuperou a força que tinha antes. Por que isso aconteceu? Como os cineastas brasileiros estão trabalhando para mudar esse panorama? 10 anos com muito fôlego, muita alegria. Você vê que você vai bordando e a cada momento você tem um desenho melhor, porque o lindo da infância é exatamente, a infância é o princípio. É tudo que eu queria ouvir. Eu ia brincando de corta aqui, bota um quadro. Que aí eu fui tirando a câmera e deixando, e montava o ambiente e o desenho narrativo dela, e por onde a gente vai enxergar isso? E deixava ela bem à vontade, né? Um grande legado que a Trux deixa, eu espero ter contribuído com isso com o meu filme, é dizer, olha, criança é um adulto em construção. A gente não via nada no mercado, nem no cinema, nem na TV, nem na internet, um produto que tivesse essa cara, que tivesse essa linguagem. E a gente achou que poderia entregar um produto novo e que fosse inovador nesse sentido. Você é minha única esperança. E aí, você já tinha parado para pensar nisso antes? Então se acomoda no sofá, que tem isso e muito mais hoje aqui na sua revista do cinema brasileiro. Como uma paixão que nasce na infância pode mudar a vida de uma pessoa. Foi isso que aconteceu com João Inácio, diretor do documentário Trucks. Desde criança que ele já sabia que o cinema era a grande paixão de sua vida, mas trabalhou anos em outra área até que um encontro com a companhia de teatro Trucks mudou o rumo das coisas. João largou tudo para fazer cinema e seguir seu sonho de criança. E o documentário Trucks é a sua estreia na direção de longa-metragem. Tem um espetáculo dentro, atrás, né? Já teve gente assistindo de trás e falou, nossa, que loucura. Eu estava pesquisando sobre o universo do teatro de bonecos. Eu já vinha alguns anos pesquisando sobre isso, porque como nordestino, isso é uma coisa que me fascina, porque é muito presente na cultura de Pernambuco, marionetes, mamulengos, bonecos em geral. E aí eu estava em Brasília ministrando uma oficina de roteiro, e o Henrique Sitkin, que é o diretor da companhia Trux, foi convidado para fazer a parte de animação de bonecos. Quando eu vi a Trux, sabe, eu ia na direção e mudei. Eu falei, cara, isso é coisa de cinema. O domingo chegou. O que a Trux faz é muito mais do que teatro de bonecos. Porque do universo de teatro de bonecos é comum você imaginar bonecos. Eles não só manipulam bonecos, como também objetos. 2 sacos de lixo viram personagens que todas as pessoas compreendem o que eles estão fazendo sem fala. Então eu falei, poxa, isso é muito maior do que eu estava pensando. E eu falei, Henrique, o que você acha? Ele falou, olha, vamos junto. E fomos. Uma vez eu estava em São Paulo filmando e uma criança de 7 anos de idade, era numa escola, ela entrou num choro convulsivo. Eu falei assim, caramba, de repente veio a professora socorrê-la e a professora também estava num choro convulsivo. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Olha, pode parecer simples, mas do ponto de vista de comunicação, o que a criança estava olhando naquele personagem, ela estava se olhando. E era uma cena que o personagem dizia assim, olha, nada que eu faço dá certo. Por isso que eu sonho demais. O nome da peça é O Senhor dos Sonhos. E uma criança de 7 anos conseguiu compreender a dimensão daquilo e ela se viu e desarmou. E o adulto também, que veio socorrer, estava na mesma situação. Então, essa possibilidade de comunicar com as diversas faixas etárias é uma coisa que todo artista quer. O sonho de todo artista é eu fazer um filme que ele seja livre para todos os públicos e também um intelectual, um catedrático que possa compreender minha linguagem. A Trux consegue fazer isso. A gente sai com os bonecos para falar com as crianças, né? E elas vão conversar, nossa, Lucas, mas por que você fez, por que você se escondeu no armário? Por que você... Elas conversam, você manipulando, né? O ator manipulando e elas conversando com o boneco, assim. Você percebe que a magia foi passada mesmo, né? As crianças compraram aquela ideia, elas acreditaram naquilo, né? Por mais que haja um elemento central, que é um dos fundadores da Trux, o Henrique Sitkin, contando a história da companhia,
Mas, à medida que a história vai transcorrendo, eu procurei inserir, não só para exemplificar, mas inserir imagem que desse significado àquilo dali. Que é uma síntese do homem ali, aquele boneco está representando, mais do que um ator ao vivo, que o ator ao vivo está emprestando o rosto dele, o corpo dele. O boneco não, então ele representa o personagem, o boneco é o personagem ali para a criança entra mais facilmente na fantasia com o boneco do que com o ator. O diretor Frank Ehrs, da Letônia, realizou em 1978 10 Minutos Mais Velho. Nesse filme, a câmera e, consequentemente, o espectador observa durante 10 minutos as reações de crianças que assistem a um teatro de fantoches. Para Frank, a arte do documentário é a paciência de observar a vida em seu tempo, no seu ritmo. Quando essa relação com a realidade é estabelecida, o documentarista é capaz de enxergar para além da cena. Em 10 Minutos Mais Velho, é exatamente isso que Frank Ehrs e seu fotógrafo fazem. Com um único plano, sequência, eles conseguem capturar e transmitir a alegria, a angústia, o medo e o desespero das crianças que assistem ao espetáculo, sem nunca revelar o que essas crianças estão assistindo. Em 2002, 15 cineastas, entre eles Wim Wenders, Herzog, Spike Lee, Kaurismäki e Jim Jarmusch, realizaram 2 longas-metragens em homenagem à obra de Frank Ehrs. Nos filmes O Trompete e O Violoncelo, esses cineastas refletem sobre o valor do tempo na virada do milênio. Cada um dirigiu um curta de 10 minutos e a junção dessas obras gerou os 2 longas-metragens. Os filmes foram exibidos em Cannes, em Veneza e estão disponíveis em DVD. Há 10 anos, Carla Camurati insistiu numa ideia que muitos achavam uma loucura: um festival de cinema voltado para as crianças. Hoje, o Festival Internacional de Cinema Infantil é um grande sucesso. Se na primeira edição foram apenas 15 filmes exibidos, nesse ano já são 100 filmes de 24 países. E o festival ainda organiza o Fórum Pensar a Infância, que discute as políticas públicas para o público infanto-juvenil. A criança começa a ser formada culturalmente e massacrada com a cultura internacional desde 6, 8 meses de idade, que é a babá eletrônica, a televisão, e a criança fica vendo os desenhos animados, passando os heróis internacionais, passando as músicas, os códigos, os símbolos internacionais, e a criança cresce com aquilo. Quando ela chega a 5 anos e vai ao cinema, ela já está tomada, entendeu? Então eu acho que quando a gente tem que pensar a criança, tem que pensar a criança desde mais cedo do que a gente está acostumado a pensar. Todos os festivais têm um papel importantíssimo na estruturação da cadeia, na composição da cadeia do audiovisual no Brasil, no mundo todo. Mas o FICE tem uma particularidade, acho que é fundamental entender o papel do FICE. O FICE talvez seja o grande organizador da reflexão sobre cinema para a infância e adolescência no Brasil. Esse fórum Pensar a Infância, sobretudo, eu acho que é um marco que vale a pena discutir, pensar a infância e pensar o audiovisual a partir da infância. 10 anos com muito fôlego, muita alegria de poder fazer isso há tanto tempo e cada dia está mais lindo. Você vê que você vai bordando e a cada momento você tem um desenho melhor, porque o lindo da infância é exatamente, a infância é o princípio. Então, conforme você vai bordando, a gente foi aprimorando. Hoje a gente tem uma rede de conteúdo tão especial no mundo, sabe? Em todos os países a gente conhece quem são as pessoas que lidam com o cinema infantil, que pensam no cinema infantil e juvenil, que produzem, que escrevem, que dirigem, pequenos atores, porque a gente já viu os filmes mais de uma vez. Então você vê um menino que começou fazendo um filme há 4 anos atrás, tinha seus 6 anos, hoje já é um pré-adolescente, continua com a sua carreira. Então você tem uma rede tão interessante no mundo sobre isso. Pessoas vivem aqui há muitos e muitos anos. Essa sou eu. Eu gosto de tudo na Terra.
Nós temos um filme holandês maravilhoso chamado Tony 10, no qual a diretora e roteiristas, eles estão hoje aqui prestando consultoria para o cinema brasileiro, e temos também mais de 100 filmes na nossa programação. Grande surpresa, o cinema brasileiro começa a acontecer. Os curtas que a gente via há 5 anos atrás, quando criamos o Prêmio Brasil de Cinema Infantil, que ainda eram filmes inseguros, hoje já tem uma segurança, uma força, uma narrativa própria. A gente está nascendo uma nova cinematografia para crianças brasileiras. O que é interessante é que, na verdade, ele está trazendo filmes de diversas partes do mundo, né? Filmes indianos, enfim, filmes holandeses, filmes escandinavos, né? Canadenses. Então você tem uma série de produções que é interessantíssimo mostrar essas produções para o nosso jovem também. Assim, é óbvio que o conteúdo brasileiro é fundamental, a gente tem que se ver na tela, né? A gente tem que produzir mais conteúdos para esse público, mas também é interessante que a gente veja, até com um trabalho de formação mesmo desses jovens, né? Para eles também com o intuito de aumentar a diversidade cultural que eles estão tendo acesso, né? Ouvirem outras línguas, filmes com legenda, outras culturas, outras formas de narrativa, né? Outras lendas. Então essa troca que o FIS proporciona é incrível, né? Nosso objetivo com o fórum é exatamente desenvolver, por isso pensar a infância, que é exatamente isso, é a gente botar em pauta o pensamento, não só a ação, porque a gente acredita que para que haja uma ação correta, precisa existir um pensamento correto. E, às vezes, o que falta nas políticas culturais e educacionais é exatamente o tempo de maturação e de pensamento. Porque se hoje você for pensar numa política audiovisual para a infância e para a juventude, você se depara com problemas de linguagem, de produção, tem uma série de coisas que precisam de roteiro, serem mais discutidas, pensadas, elaboradas, pensadas com países que já fazem um cinema para a infância há muitos anos. Você sabe que filme é esse? Lado Nix é uma websérie realizada pela Mambo Produções e dirigida por Paulo Mavu. A série conta a história de Nix, uma menina que adora quadrinhos, games e cinema e luta para lançar sua graphic novel. A primeira temporada da série foi feita de maneira totalmente independente e bombou na internet. Meu pai e Vico Velasquez sempre foram amigos. Depois que o Vico criou a VV Comics, ele convidou meu pai para trabalhar como colorista na editora e a relação dos dois ficou ainda mais próxima. Eu cresci com a Manu, a filha mais velha da família Velasquez. Quando a gente criou a Nix, a gente queria um produto com cara de cultura pop, com muita referência, muito efeito especial, e a brincadeira começou quando a gente resolveu colocar uma menina no universo estritamente masculino. E a gente não via nada no mercado, nem no cinema, nem na TV, nem na internet, um produto que tivesse essa cara, que tivesse essa linguagem. E a gente achou que poderia entregar um produto novo e que fosse inovador nesse sentido. A Nix conta a história de uma garota de 20 e poucos anos que trabalha numa loja de quadrinhos e quer lançar sua própria graphic novel. As referências da Nix sempre foram de filmes dos anos 80, games e quadrinhos. E é mais ou menos isso que a gente brinca com a série. Essa menina que vê, ela mistura a realidade e ficção baseada nessas referências. Dizem que na nossa cabeça as coisas são muito mais interessantes do que na vida real, e é nisso que a gente brinca com o Lado Nix. Foi assim que eu virei gerente da Zupa Comics. Trabalhar aqui, além de me deixar próxima das coisas que eu gosto, me sobra um tempinho para que eu possa me dedicar ao meu grande sonho, finalizar minha primeira graphic novel, o Gordon. Você já decidiu pelo menos em qual você vai tentar primeiro? O retorno da primeira temporada foi muito bom, não só pelo número de views na internet,
mas também pelo número de fãs que a série conquistou. E são esses fãs que continuam se comunicando com a gente, buscando produtos e dando ideias para novas temporadas. Só tem uma coisa passando pela minha cabeça. A pré-produção levou aproximadamente uns 6 meses para escrever o roteiro, o estudo de efeitos, escolha de cast e o storyboard. Mais 20 diárias de gravação e depois entrou a parte mais pesada, para a gente poder fazer o tratamento que a gente queria, colocar os efeitos que a gente queria, colocar animação 2D, 3D e um tratamento de áudio e trilhas que tivesse uma cara de cinema. O Lado Onix foi pensado como um produto multiplataforma, que pudesse para TV, cinema, virasse um aplicativo, um game, e a escolha da internet como primeira janela de exibição foi pela tendência internacional desse tipo de produto, das webséries com duração de até 10 minutos. Essa é a Mei Mei. Ela foi adotada por um casal pouco usual. Seu pai é chinês e sua mãe é japonesa. Ela é expert em anime e mangá e luta Kung Fu e Kendo desde criança. E eu não mexeria com ela se fosse você. Você já parou para pensar em como se dubla um filme? No Brasil, a arte de dublagem está chamando cada vez mais atenção. É o Ronin! Se no início da década de 90 a média era dublar 3 filmes por ano, em 2011 esse número já saltou para mais 60 filmes. Com o mercado aquecido, mais gente se interessa por essa profissão que antes era, de certa maneira, relegada pelo meio. Um exemplo dessa mudança é a sessão de dublagem no Festival Internacional de Cinema Infantil. Nela, os filmes são dublados ao vivo e a plateia tem a oportunidade de entender melhor o trabalho dos dubladores. Deixa pra lá, eu não tenho mais tempo para brincar. Por que não? Hoje aqui no estúdio temos o prazer de receber o diretor César Rodrigues para falar de sua trajetória no cinema e na TV, dos seus projetos e da sua linda relação com o público infantil. E tem mais, tem muito mais! Tem mais coisa pra gente saber? E tem nos livros que a gente vai ler! É assim que eu quero aprender! Era tudo que eu queria ouvir! César, vamos falar de tudo que você quiser. Ah, meu Deus. Mas assim, eu vou puxar para uma coisa de transições, assim. Você fez assistência há um bom tempo. Como é que foi essa assistência e virar o diretor? O que te infeccionou? O que veio de positivo aí? Nossa, você falou, puxa, infeccionar, né? Realmente eu fui infeccionado pelo barato de fazer e de servir. Em primeiro lugar, eu acho. O meu encontro artístico, assim, foi com o Daniel Filho. Antes dele eu venho do teatro, me formei como ator, tive professores incríveis. E fui dirigir teatro, fui dar aula de teatro, trabalhar com adolescentes, crianças, montei uma companhia de teatro. Isso me deu uma substância no contato e no relacionamento com adolescente, pré-adolescente, muito bacana. Aí uma amiga que eu trabalhei falou que um dia que o Daniel Filho estava precisando de um assistente para uma série, que era Confissões de Adolescentes. Na época ele estava fora da Globo e que eu tinha um perfil, apesar de eu nunca ter feito assistência de direção. Maior energia. Se você o internava, ela tá doidinha. Mas o que está acontecendo aqui? Minha escola foi a prática mesmo, com grandes mestres. Daniel, aí o Fernando fez esse projeto e o tempo passou. Fui fazendo outros projetos, sendo assistente de outras pessoas, do Andrucha. E fui realmente querendo entender como é que essas pessoas faziam, né? Até que um dia, através do Fernando, o Fernando me indicou para formar com o Cal essa base do Filhos do Carnaval. Esse time que tem o Luciano e o Tambellini, que nós fizemos o primeiro ano. E foi mais um presente para a minha vida, porque aí ver o Cal pensar um projeto, né? Foi mais um presente. Né? Que você fez? Você fez assistência? Casa de Areia. Ai, que lindo. Com o Andrucha. Foi genial, um projeto louco também, mega. Né? Nossa, vocês se embrenharam. Nós éramos homens búfalos, né? Porque andavam naquela areia ali. Nossa Senhora, é lindo. Foi sensacional também. Eu sou um cara de projetos mais do que de empregos e trabalhos, né? Me interessavam sempre mais as pessoas do que o que a gente ia fazer. E nessa eu falei, preciso descobrir outras pessoas, né? E aí pintou
para ser assistente do Fernando e da Fabrícia no Menino Maluquinho. Aham. Eu adoro a Fabrícia também. E foi uma coisa fantástica, porque também tinha essa coisa com a criança e dar esse suporte. Ziraldo. Foi mais Ziraldo, que foi esse encontro ali. Eu já era amigo da família e tal, mas foi um encontro que eu acho que vai ser para sempre, assim, mesmo, né, dos trabalhos. Como que é, vindo para criança, para esse como é dirigir criança, como é essa relação de trazer, como é que você acha que uma criança vem para dentro do cinema? Eu tento me aproximar. Me aproximar no que diz respeito à minha comunicação para que eu seja entendido e consiga entender, Claro. né? Porque se isso não acontecer, não vai rolar. Claro. Então, a primeira coisa A criança se sente respeitada de cara também, né? Que é a primeira coisa, eu também olha, acho. Oi, aí você pensa, vamos lá, não tem nada de tati-bitate aqui, isso não existe. E tem uma hora que existe um comando. Claro. Como um pai, como... Claro. Né? Agora você vai por aqui, né? E seja livre também para ir por aqui. Você vai. Como você vai de um ponto a outro? No Menino Maluquinho, a gente até, nesse aspecto, a gente brincava, que tornou nosso cenário, a gente fez um cenário e eu fechava ele mesmo. E a gente começou a abrir buracos, sabe? Foi virando igual queijo suíço. Porque eu ia brincando de, corta aqui, bota um quadro. Que aí eu fui tirando a câmera. E deixando, e montava o ambiente e o desenho narrativo dela, e por onde a gente vai enxergar isso? E deixava ela bem à vontade, né? Gente, aí, porque a plateia, calma! Aí, ano que vem, eu filmo o Irmã Dulce, né? Que é a história dessa personagem maravilhosa, linda, humanista. Você vai que filmar muito perto de mim, né? E do meu mundo, assim. Que eu fui forjado muito dentro desse universo cristão, assim, e que ela ultrapassa, né? Que eu também ultrapassei, né? Que não é a questão religiosa, né? É a questão da humanidade, do fazer, né? Um milagre através do trabalho. Uma baixinha de 1,40 m, com 30 quilos, quase não conseguia respirar e fez uma obra... De uma generosidade, né? Fez uma obra fantástica na Bahia, né? De uma integridade. Maravilhosa. Um ser humano. É um grande projeto, mas que eu tenho a honra, a felicidade de participar. Não é à toa que estão te chamando. Então, ó, você volta, tá? Para falar do teu, que muito você obrigado. Escreveu. E todos esses seus também, que... Um querido, né? Tá bom. Muito obrigada. Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Foi lançado em 1977, dirigido por J.B. Tanco. Esse filme levou quase 6 milhões de brasileiros ao cinema. Na história, os amigos Pilo, Duca e Fumaça ganham a vida simulando brigas em praças públicas. Tudo vai bem até que Glória resolve contratá-los para uma expedição às Minas do Rei Salomão, com a promessa de encontrar um tesouro perdido. Os Trapalhões foram responsáveis por manter viva a chama do cinema brasileiro numa época em que se produzia muito pouco. Os filmes de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias lotavam as salas de cinema e garantiam a vida de muitos técnicos e trabalhadores no mercado cinematográfico. Eles acabaram se tornando referência para milhões de brasileiros que cresceram vendo as confusões e palhaçadas dos quatro nas telonas. Gostou do programa? Então vai lá no revistadocinemabrasileiro.com.br e deixa a sua opinião. E semana que vem eu tô de volta com muito mais novidade aqui na sua Revista do Cinema Brasileiro. Tem que fazer os movimentos, né? Sempre de longe. O garoto só faz o planinho, vai lá, você faz os gerais, as coisas. Então ele participou e com 11 anos ele me pediu. E falou, pai, eu queria fazer teatro. Beleza. Aí ele falou mesmo, eu queria fazer teatro, por que você quer fazer teatro? Eu acho que o bacana do ator é que ele, eu acho bacana, eu acho que eu quero ser, é porque o ator, a gente pode ser até velho, né?